Olá, colegas. Sou Cleiton Moraes, presidente do Sindicato das Bancárias e dos Bancários de Brasília. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa primeira Assembleia Virtual. Aqui, disponibilizaremos a proposta de acordo sobre o banco negativo de horas a ser estabelecido entre o Sindicato dos Bancários de Brasília e o Banco Itaú. Destacaremos também os principais pontos dessa proposta. Também asseguraremos um canal para esclarecimentos a eventuais dúvidas que possam surgir nesse processo. Então, vamos nessa? Antes, porém, gostaria de tratar rapidamente sobre as premissas do processo de negociação. Desde o primeiro momento em que nos deparamos com a realidade da pandemia, da Covid-19, tratamos de, em conjunto com o movimento nacional, reunido no Comando Nacional dos Bancários, buscar uma mediação com os bancos, de modo a resultar em medidas de proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras. Foi assim que, em mesa de negociação, chegamos a garantir que mais de 250 mil trabalhadoras e trabalhadores bancários e bancárias pudessem atuar, excepcionalmente, em home office. Medida de imenso significado à proteção da saúde e à vida dos bancários e seus familiares. Todavia, algumas situações não puderam, num primeiro momento, ser contempladas nas atividades de home office. E aí eu destaco situações em que os trabalhadores e as trabalhadoras, por participarem do grupo de risco ou por coabitarem com pessoas do grupo de risco, foram destacadas para não realizarem atividades no próprio local de trabalho. Ocorre que, para muitos dos trabalhadores, no caso do Banco Itaú, cerca de 9 mil trabalhadoras e trabalhadores, a atividade de home office não conciliava com as funções e o trabalho exercido no dia a dia. Então, disso restando uma contingência de estarem à disposição do banco, mas sem poderem realizar efetivamente o trabalho. Isso gerou uma situação no contrato de trabalho, que nos marcos legais das medidas provisórias 927 e 936, face à pandemia, autoriza aos empregadores estabelecer acordos individuais e direto com os empregados, sem a devida garantia da negociação coletiva com o sindicato. Impondo-lhes uma regra de compensação, seguramente seria muito prejudicial aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então é à luz deste raciocínio que, por exemplo, nós devemos compreender que uma situação colocada pela medida provisória 936 seguramente não compensaria o saldo negativo de horas estabelecidos a partir de 17 de março, quando as medidas de proteção e estabelecimento do home office para a categoria começaram a ser executadas. Nessa perspectiva, se considerarmos o período de 17 de março ao período do último dia útil de abril, para os trabalhadores com jornada de 6 horas, nós teríamos um saldo negativo de 192 horas, que traduzidos em dias compensáveis em 2 horas de trabalho, significaria 92 dias, que traduzidos por sua vez em mês, significariam 4 e 6 meses, respectivamente. Então é nesse sentido que nós precisamos compreender a construção da presente proposta e a construção do presente acordo, cujas premissas, desde o início, o movimento sindical, se debruçando organizadamente a partir do Comando Nacional, assim estabeleceu. Premissas essas que vieram a consubstanciar nos termos de proposta de acordo que, ora, nós passamos a explicar detalhadamente e que vocês analisarão e votarão na sequência. Então vamos lá? Premissas do movimento sindical que viraram termos para a proposta do presente acordo. Estabelecemos desde o início que o saldo negativo de horas do início da pandemia, considerado aí 17 de março, até o dia 1º de maio, deveriam ser abonados. Da mesma forma que a compensação da jornada estaria restrita a apenas 2 horas suplementar, o que
para aqueles trabalhadores que trabalham 6 horas, significa suplementar a jornada em mais 2 horas, indo sua jornada até 8 horas, e para aqueles e aquelas que trabalham 8 horas, a jornada suplementar seria de mais 2 horas, indo até 10 horas de trabalho. As horas extras feitas aos sábados, domingos e feriados não entrariam na regra de compensação. Uma vez realizadas, deveriam ser tratadas com o fluxo normal de pagamento e compensação das horas do mês. Os empregados que não tiverem horas negativas acumuladas e que fizerem horas extras nesse período, terão essas horas computadas ou pagas dentro do regime mensal estabelecido. O prazo de compensação desse banco de horas de 12 meses e que o saldo total de horas seria dado um desconto de 10%. Então, por exemplo, se ao fim e ao cabo do período de constituição do banco de horas restarem 200 horas negativas, essas 200 horas sofrerão um deságio, uma anistia de 10%, ou seja, o trabalhador e a trabalhadora deixarão de ter a obrigação de computar essas 20 horas para efeito de jornada extra. No âmbito da proposta do acordo, o Banco Itaú se compromete ainda a informar até a data de 15 de janeiro de 2021 o saldo remanescente das horas negativas a serem pagas, para que os colegas possam realizar a compensação até a data de 31 de dezembro de 2021. Em caso de dispensa sem justa causa, o saldo remanescente das horas negativas seriam abonados. E aqui eu quero destacar que no âmbito das negociações com relação à pandemia da Covid-19, o Banco Itaú se compromete a manter a estabilidade provisória dos trabalhadores e das trabalhadoras, ou seja, a não promover demissões. O sindicato orienta a aprovação da proposta. Esperamos ter esclarecido todos os pontos da proposta. Um forte abraço, boa assembleia, boa votação. Contem sempre conosco. Até breve.